Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leuclan. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat e estamos aqui neste Shabbat para estudarmos mais uma parashá, mais uma porção semanal. Essas porções, elas foram ditadas pelo Eterno ao seu profeta Moshe, e ensinada pelo profeta que Moshe disse que haveria de vir depois dele, que foi Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno. Essas parashás, elas foram ensinadas, essas porções, elas foram ensinadas pelo Messias, pelo Salvador. E se você acha que o Salvador não cumpriu o Shabat, você está enganado, meu amigo. Porque todo sábado ele estava lá na sinagoga, guardando o Shabat, porque era um mandamento, e ele tinha que cumprir todos os mandamentos. E se ele, que era o Filho do Eterno, cumpriu, e se o próprio Eterno cumpriu, ou foi o próprio Eterno quem determinou, quem iniciou essa prática, quem sou eu para não agir da mesma forma? Quem é você para não agir da mesma forma? Só que tem uma variante. O Eterno diz assim: aqueles que se chegam a mim, aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. Então nós estamos aqui para cumprir o mandamento do Eterno, e não o mandamento das religiões, seus preceitos e suas diretrizes com seus dogmas. Nós estamos aqui para cumprir o que está nas Sagradas Escrituras, na Torá, e não o que a religião acha que deve ser. Então hoje nós estamos com a parashá, nós vamos estudar juntos, vamos estudar a parashá de Shelah, que a gente pode completar com a palavra Lechá, Shelah Lechá. Então vamos ao texto que fica em Bamidbar 13, Números 13. Shelah Lechá. E o que é que significa Shelah Lechá? Shelah é envia. Envia. Só que quando temos as traduções foram escritas ou traduzidas erradamente, equivocadamente. Porque Shelah envia Lechá para ti, não para mim. Para mim é outra conjugação. Lechá é para ti, porque o Eterno já conhecia todas as coisas. O Eterno já tinha dito que a terra manava leite e mel. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar na parashá de hoje. O Eterno jamais iria dizer a Moshe: envia espiões para mim. Mas ele disse: envia para ti. Eu não preciso não, eu já disse que a terra manda leite e mel. Eu já disse como ela é. Mas vocês estão achando que o que eu falei não é verdade, ou estão duvidando do que eu falei? Então, se vocês querem enviar espiões, envie para você, não para mim. É por conta e risco de vocês. Então foi assim que começou a decadência, digamos assim, de Israel no deserto. Até então estava tudo bem, teve alguns pecados, vários pecados. Essa vai ser a 10ª vez que o povo vai insultar o Eterno. E olhe que todas as outras ele foi benevolente. Mas nessa 10ª ele não vai ser. Por quê? Vamos ver na parashá o porquê do Eterno não ter sido tão benevolente com o povo como ele foi nas outras vezes que o povo insultou ele, porque isso é insulto, não é nem pecado, é um insulto. Então, parashá
Shelalecha, Bamidbar 13, Números 13, a partir do versículo 1. Vamos até o 15, deixa eu ver aqui, 15:41. Tem 3, quase 4 capítulos aí para a gente ler. Então vamos, né, agilizar aqui. 1. Só esclarecendo uma coisa, algumas pessoas chegaram para mim e disseram que o vídeo está muito escuro, que não sei o que, blá blá blá, né? Bote mais luzes para clarear. Gente, deixar bem claro uma coisa. A última coisa que eu quero que apareça aqui é a minha imagem. Tanto que eu já coloquei, né, como determinação, MTC Hashem, se assim o Eterno permitir, que a partir do ano que vem vamos estudar as paraxás. Eu não vou aparecer mais, eu vou mostrar o texto, né? Mostrar o texto e quem sabe mostrando o texto em hebraico também, e a gente vai dar mais trabalho, né? Mas aí a gente vai deixar mais um pouco o texto de lado e se reportar apenas os erros de tradução, né, que foram feitos para manipular as pessoas, né, para criar dogmas religiosos. Então, gente, o que menos interessa aqui é você olhar para mim. Você pode pegar a sua Torá aí, a sua Bíblia, né, que contém a Torá, e acompanhar, ler durante a semana, né, e acompanhar, estudar junto. Nós vamos estudar junto aqui. Tá? Não estou ensinando nada, estou repassando o que eu aprendi. Porque a Torá do Eterno, ela é perfeita. Ela torna o tolo um sábio. E falou Adonai a Moshe, dizendo, olha como está a tradução. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Essa tradução está totalmente errada. Envia para ti homens que espiem a terra. Né? Seria mais ou menos assim, né? Envie você, quer enviar? Envie você, homens, né, que espia a terra, já que você não está confiando no que eu, ou o povo não confiou no que eu falei, porque desde o início que eu prometi essa terra para vocês. Vamos fazer uma ressalva aqui, gente. A garganta hoje não está boa. Que hoje, em Israel, em Tel Aviv, teve a parada gay. Então você que é cristão, que está assim, iludido, né, com a religiosidade, com os preceitos religiosos, e acha que Israel, aquele território lá, é santo, é santa, você está muito enganado, meu amigo, muito enganado. Tá? Não tem nada de santo lá. O que era santo era aquele que falava pela arca do concerto. Esse é santo, o Eterno, Hashem, Todo-Poderoso, Criador de tudo. Esse é santo. Então, onde a arca chegava, aquele local se tornava santo, porque ali habitava a Shekhinah do Criador de todas as coisas, que é o santo. Tá? Então Israel não tem nada de santo. Quando a arca chegou em Israel, em Canaã, que a terra era de Canaã, né, e o povo de Israel habitou ali, aquele monte onde a arca habitava, onde a arca estava, se tornou santo. Lembre que toda vez que o Eterno aparece ou conversa com Moshe, ele diz, esse lugar é santo. Por quê? Não é o lugar que é santo, é o Eterno que faz o lugar santo. Então, meu amigo, o Eterno não está no território israelita. Esse Israel que está aí, que é um Estado judeu, criado pela ONU para difundir o judaísmo, e não a palavra do Eterno, porque o judaísmo é uma religião, como o cristianismo, e estão se juntando para
receber o anti-Machia, que vai enganar a todos, principalmente quem está lá achando que é judeu, né, que não passa de nicolaítas. Esses que frequentam templos, seja lá qual for o templo, são nicolaítas e escravos de Jezabel. É assim que o texto em Apocalipse fala. Então, gente, essa terra que está aí não é santa. Santo é onde o Eterno habita. Ele queria que o povo fosse santo. Ele queria que o povo fosse santo. Então, quando Israel é o povo, tá? Não é a terra. Israel é o povo. São os descendentes de Jacove, que depois o Eterno colocou o nome de Israel. E o nome Israel são todas as letras, né, dos patriarcas e das matriarcas, né? Depois a gente pode falar sobre isso, ok? Então, para que essa ilusão, que aquilo é Terra Santa, que aquilo ali é um território judeu, é um Estado judeu criado pela ONU. Tanto que esse hexagrama, que eles dizem que é o símbolo de Israel, não é o símbolo de Israel. O símbolo de Israel é a menorá. Do povo hebreu é a menorá. Tá? Esse hexagrama, essa estrela de 6 pontas, faz alusão à flor da romã que era o símbolo que Davi usou para colocar nos escudos, nos estandartes no seu reinado. Certo? Então vamos ao texto. Acabou a ressalva. Israel, esse território não tem nada de santo. Santo é onde o Eterno habita. E o Eterno não habita lá. Tá? Não habita lá. Um Israel que faz parada gay, um Israel que promove o aborto, um Israel que de cima a violência, né? Tudo, né, para manipular quem está fora e quem está dentro. Ok? Vamos ao texto. E falou Adonai a Moshe, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Eu vou tentar já, né, ir explicando, porque assim, esses príncipes eles foram escolhidos, né, e eles eram pessoas honestas, íntegras, mas que durante os dias que passaram em Canaã acabaram se corrompendo. Né? Então, envia para ti homens, né, um de cada tribo. Então, a tribo de Levi não foi ninguém. Tá? As outras 12 tribos, a tribo de Levi não foi ninguém. E enviou-os Moshe do deserto de Parã, segundo a ordem de Adonai. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Lembrando que isso aqui foi um ano depois. Olha só, eles só passaram um ano no deserto. Eles já podiam entrar na terra de Canaã, um ano depois que saíram do Egito. Mas deu tudo errado. E vamos ver por quê. E eles são os seus nomes, e estes são os seus nomes, da tribo de Reuven, Ishma, filho de Zacur; da tribo de Shimon, Safate, filho de Orri; da tribo de Yehudá, Caleb, filho de Iefoné; da tribo de Issacar, Igeal, filho de Yosef; da tribo de Efraim, Rocheia. Você sabe quem é Rocheia? Filho de Num. Quem é o filho de Num? É o que a bendito catolicismo colocou o nome de Josué, que não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem J aqui para ser Josué. O hebraico não existe o J no hebraico para botar o nome do cara Josué. Não existe J no hebraico para botar o nome do Salvador, Jesus. Jesus é o nome do ídolo romano. Mitra, Jesus, Christus. Rocheia é Josué, tá? Filho de Num, que bem antes disso já, né, ou depois dessa viagem, né, Moshe já chamava ele de Yehoshua. Ele colocou um Yud na frente do nome de Rocheia. E a gente vai falar sobre isso.
E veja que Rocheia, ele era filho da tribo de Efraim. Da tribo de Efraim, Rocheia, filho de Num. Da tribo de Viniamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Yosef, pela tribo de Manassé, Gadi, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asher, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Voici. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos filhos de Moshe, que enviou a espiar aquela terra. E a Rocheia, filho de Num, Moshe chamou de Yehoshua. Está aí o texto, certo? Da tribo de Yehudá, né, ele diz aqui Caleb, mas é Caleb, e o significado de Caleb é cachorro, né, porque K, né, tocou, leve coração, tocou meu coração. Esse é o significado. Então, a nossa cultura ocidental, né, diz que cachorro, o homem quando não presta é cachorro. Mas pelo contrário, tá? Quando você chamar um homem de cachorro, é porque ele é um cara honesto, um cara que não volta atrás, um cara que não abandona, um cara que está sempre junto para ajudar, companheiro, amigo, né, e fiel. É isso que o cachorro é, diferente do gato. Mas as mulheres preferem chamar os homens de gato, né? E todo mundo sabe que gato é ladrão, né? É bandoleiro, né? É fujão, só quer conforto. Se tirar o conforto dele, ele muda para outra casa, né? Bom, já falei. 17. Enviou-os, pois, Moshe a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. E vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito. E como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, e em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Imagina, o Eterno já tinha dito, né, que a terra manava leite e mel. Por que leite e mel? Porque o mel vinha das tâmaras. Existiam muitas tâmaras em Israel que minava o mel. E o leite das cabras, né, que existia muito animal, muito mamífero na terra. E como a terra tinha uma vegetação muito boa, o animal era gordo, e por isso que a terra manava leite e mel. E esforçai-vos e tomai o fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Shessai e Talmai, filhos de Haanak, o gigante. Hebron foi edificada 7 anos antes de Soar no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Veja que a terra lá, né, em Hebron, né, era onde habitavam os gigantes. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Há quem diga, os sábios dizem que esse cacho de uva serviu para fazer o azeite, que durou, né, pode ter sido, né, que durou pelos outros 38 anos, mais ou menos, né, 39. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. 40 dias.
né? E caminharam e vieram a Moshe e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e encontraram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Aí começou, né? Os caras começaram a difamar a terra, bolaram um plano, né? Vamos difamar a terra, vamos dizer que realmente o negócio não dá pra gente, né? O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Haanak. Até aí eles falaram a verdade. Mas aí é o plano, vamos falar a verdade e depois vamos contar mentiras, né? Os amalequitas habitam na terra do sul. Pronto, aí Amaleque. Falaram de Amaleque. Caramba, né? Quer assustar uma pessoa, fala do trauma de criança dele. Mais ou menos isso. O povo temia Amaleque. O povo hebreu temia Amaleque. E os hititas, e os iebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os hananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Yarden. Yarden é o Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moshe e disse: certamente subiremos e a possuiremos. Caleb disse: esses caras estão começando a causar terror aqui. Vou entrar, vou tomar a palavra e vou dizer, né, o que tem que ser dito. Certamente subiremos, possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado. Olha só, né? Começaram a mentir, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Porque eles disseram que é terra que consome moradores? Porque por onde ele passava, o Eterno jogava uma praga para que eles pudessem passar livremente. Entenderam isso? Assim os sábios contam. O Eterno colocava uma praga no povo para que eles passassem livremente. Aí ele disse que a terra consome os moradores. Como é que pode? Também vimos ali gigantes, filhos de Haanak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Choraram sem motivo. Já tiveram muito motivo para chorar, mas dessa vez choraram sem motivo. Isso vai enfurecer o Eterno. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moshe e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Olha o que eles pediram. Melhor teria sido morto no deserto, ter ficado no deserto, do que agora morrer pela espada dos gigantes. E porque o Adonai nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Por quê? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E querem voltar para o Egito. Tem muita gente, né, que quando está progredindo, assim, vislumbra a verdade, tem o conhecimento da verdade, né? Mas como essa verdade não promete luxúria, não promete conforto, não promete bens materiais, não promete poder, riqueza, fama, posição,
Aí eles olham lá para trás, aí olham para o sistema religioso e dizem, poxa, lá eu tinha um cargo, quando eu entrava no templo todo mundo ficava olhando para a minha roupa, quando eu tinha a palavra ou quando eu tinha, né, assim, a oportunidade, eu era o centro das atenções lá em cima, eu até estava sendo cogitado para ser presbítero, diácono, sei lá das quantas, e todas essas posições que o catolicismo inventou, né? O catolicismo foi que inventou essas posições para o povo ter ganância, né? Ter inveja. Todo mundo ficava com inveja de mim. Tem até uma música aí, né, que diz que a vingança é do eterno, né, que vai chegar o dia que eu vou estar lá em cima no palco e você vai estar lá embaixo na plateia. Que coisa horrível, né, pregar a vingança, dizer que a vingança é do eterno. Quem disse que o eterno se vinga dos homens que praticam mal contra outros homens? Não. O eterno se vinga daqueles que praticam o mal, seja quem for. Seja quem for, quem não pratica a tzedaká, a justiça, a caridade. Isso aí. Quatro. E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Coré já está por ali, né? Coré já está por ali, né? Constituamos um líder. Opa, eu sou o cara mais rico daqui. Vou começar a comprar as pessoas para ser o líder. A gente vai chegar lá. Então Moshe e Aaron caíram sobre os seus rostos. Olha o que é um líder. Perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Joshua, filho de Num, e Caleb, filho de Efoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se Adonai se agrada de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que emana leite e mel. Aí você pode dizer, peraí, mas a terra não era deles lá, dos caras lá, né? Não, terra do eterno. Ele dá a quem ele quer. Ele dá àqueles que fazem a sua vontade. E aquele povo não fazia a vontade do eterno. Eles sacrificavam crianças. Eles jogavam crianças na fogueira. A Moloque, Baal. Ainda fazem isso. Ainda fazem. Não tenho nenhum medo de dizer. O cristianismo, com suas ramificações aí de origem, né, as premissas do cristianismo, ainda fazem sacrifícios aí nas Bavárias que tem por aí, sacrifício de crianças, eles bebem o sangue de crianças, né, porque eles acreditam que quando a pessoa está no auge, né, do medo, libera uma substância que vai para o sangue. Não vou falar detalhes sobre esse assunto. E quando a pessoa está nesse estado de pavor, libera essa substância, e aí é quando eles bebem o sangue das crianças e das pessoas. Né? Um monte de grupo aí, né? A elite global faz isso. Né? Muitos atores foram banidos de Hollywood por falar sobre esse assunto. Tá? Vai do catolicismo até a maçonaria, espiritismo, por onde for. A elite está bebendo sangue. Os reptilianos estão aí bebendo sangue. E você postando pornografia no Facebook, assistindo novela, BBB, futebol, né? Gado sendo levado para o matadouro. É isso que as pessoas são. Por isso que a porta é larga. A porta que conduz à perdição é larga. Ao extermínio é larga. Mas a que conduz à vida eterna é estreitinha. E poucos conseguem encontrar. É por isso que eu e mais alguns amigos meus que gastamos tempo transmitindo, né, os ensinamentos das paraxás, das poções, temos poucos seguidores, porque a porta é estreita. Cuidado, multidões não é o lugar certo que você está. 9. Então somente não sejais rebeldes contra Adonai, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles
nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E Adonai é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse aos apedrejassem, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Eterno, de Adonai, apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. A todos os filhos de Israel. Olha só, eles iam apedrejar Yehoshua e Caleb, imagina. Falou a verdade, o povo não gosta. Mas, 11. E disse Adonai a Moshe, até quando me provocará este povo? Até quando? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Tem uma midrash aí muito interessante, né, com a resposta de Moshe aqui, que depois eu vou contar. E disse Moshe a Adonai, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão os moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Adonai, estás no meio deste povo, que face a face, ó Adonai, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo, porquanto o Adonai, o Elohim de Israel, não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Olha só. Está aí Moshe aconselhando o Eterno. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Adonai se engrandeça como tens falado, dizendo, ó Adonai, é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, né? Que o culpado não tem por inocente, e visitas a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Adonai disse isso a Moshe. E Moshe agora está aqui lembrando a ele. Cadê aquele Elohim que disse isso? Rogo-te que perdoe esse povo. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Adonai, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória de Hashem encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, e nenhuma daquelas que me provocaram verá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro ruá, outro mover, né, que não foi o mover da mentira dos outros, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os hananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar de juncos. A gente já conversou sobre juncos, né? Juncos, né? Mar de Sum, né? Sum quer dizer final. Junco em egípcio e final em hebraico. Pelo mar final. Volta pelo mar, volta para o deserto.
Depois falou a Adonai a Moshe e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Adonai, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Jehoshua, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Ou seja, os filhos que eles achavam que iam ser escravos, né, do povo de Canaã, vão habitar na terra, vão possuí-las. Olha, que castigo, né? Porém, quanto a vós e aos vossos cadáveres, cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si os vossos atos de fornicação, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra. 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Veja que 40 anos é equivalente a um período de 3 gerações. Né? 3 gerações. 3 gerações que sofreram no deserto. Esses, que são os filhos, vão ter seus filhos, e com mais 20 anos, seus filhos vão ter filhos. Ou seja, 3 gerações no deserto. E ele, né, como ele disse, eu não me esqueço até a 3ª geração daqueles que me fazem mal. É lei do karma? Que o Espiritismo fala? Não, não é lei do karma. É a lei do retorno. É a lei do retorno. Quem planta, colhe. Aí você diz, mas o filho não é responsável pelo pecado do pai. Então, pai, se você amar o seu filho, não peque, para que ele não sofra. Okay? Mas aí vem a ressalva da Torá. Se o filho começar a fazer atos de bondade, ele não vai ser infiel. O Eterno não vai ser infiel para não recompensar esses atos de bondade. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, lavarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Adonai, falei assim farei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Gente, veja que ele encaixa a palavra congregação, porque a palavra é carralo. Carrilá, congregação, ajuntamento, digamos assim, qualquer, né, de governo, né, de uma passeata, de qualquer outra coisa, como teve aí a passeata gay, é uma querrilá, né? Uma querrilá é um ajuntamento não para o Eterno. E carralo é um ajuntamento, é a congregação com o fim de servir ao Eterno. Então, quando chega no Novo Testamento, a Igreja Católica, com o catolicismo, com o seu paganismo, tira a palavra carralo, congregação, e coloca a palavra eclésia, do grego, que significa igreja. Né? Sair para fora, sair dos templos, era essa o que Constantino queria, né?
que todos saíssem e se espalhassem, enquanto o Eterno quer todo mundo juntinho, se espalhassem, fizessem mais templos e mais templos, saiam dos templos para fazer mais templos, e assim vai. Né? Veja como é diferente, né? E os homens que Moshe mandaram a espiar a terra e que voltaram, fizeram murmurar toda a congregação contra ele. Infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante Adonai. Mas Jehoshua, filho de Nun, e Caleb, filho de Efoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moshe estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que Adonai tem falado, porquanto havemos pecado. Olha só, um erro leva a outro erro, né? E assim vai, descendo. Eles achavam que com essa atitude eles estavam fazendo techuvá, retorno, que o Eterno ia perdoar eles e ia estar com ele. Agora, mas não. Agora não mais. Mas Moshe disse: por que transgredis o mandamento de Adonai? Pois isso não prosperará. Transgredir o mandamento não prospera. Ah, tá, no mundo de hoje, se você roubar, você prospera. Mas lembre-se da lei da semeadura. Quem planta, colhe aquilo que plantou. Não subais, pois Hashem não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os hananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes de Adonai, ou Adonai não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança de Adonai e Moshe não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os hananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Vamos para o 15 agora. Qual foi o pecado do povo aí? Vou adiantar aqui, não sei se o texto vai falar. O pecado do povo foi sair debaixo da nuvem. Foi pior do que o bezerro de ouro. Porque no bezerro de ouro eles continuaram debaixo da nuvem. Não saíram, mas aqui eles saíram de debaixo da nuvem. Ou seja, deixaram de ser guiados pelo Eterno para tomar suas próprias decisões. Mas isso não quer dizer que hoje você só vai tomar uma decisão, vai ficar sentado e esperar o Eterno te dizer o que você tem que fazer. Não. Hoje você já tem a Torá, hoje você já tem as instruções, você tem o seu discernimento, se é que tem, entendimento, se é que tem, né? Conhecimento, se é que tem. Junta esses três, você se torna uma pessoa sábia. Entendimento, conhecimento e discernimento. Junta os três e se tornar uma pessoa sábia. Se você não tem, então realmente vai complicar. Sua vida vai ser complicada. Vai ter sempre obstáculos que você não vai conseguir transpor. Mas o pecado do povo aqui foi sair da nuvem. Então, os dias que eles ficaram fora da nuvem, os líderes ficaram fora da nuvem, 40 dias, foram uns 40 anos no deserto. Já tinham passado quase 2, né? Então foram mais 38. O bom é que o Eterno ainda foi retroativo. Usou, né, a lei da retroatividade. 15. Depois falou Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. E ao Adonai fizestes ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifícios, para cumprir o voto, ou em oferta voluntária,
ou nas vossas solenidades, para fazerdes a Adonai um cheiro suave de ovelhas ou gado. Então aquele que apresentar a sua oferta a Adonai por oferta de alimentos, trará uma décima de flor de farinha. Vai falar agora de algumas ofertas, né? Misturada com a quarta parte de um rim de azeite. O episódio da descrença acabou, né? Agora ele vai falar das outras coisas. E de vinho para a libação prepararás a quarta parte de um rim para o holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 de flor de farinha, misturada com a terça parte de um rim de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a terça parte de um rim a Adonai em cheiro suave, e quando preparardes novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico a Adonai. Com o novilho apresentará uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um rim de azeite, e de vinho para a libação oferecerás metade de um rim, oferta queimada em cheiro suave a Adonai. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número de oferendas, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave a Adonai. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave a Adonai, como vos fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante Adonai. Ou seja, um povo só. Ele não é israelita, não é descendente de Jacó, né? É peregrino, mas pode se juntar-se. O Eterno não faz acepção de pessoas. Povo do Eterno é aquele que cumpre os seus mandamentos. Não são os descendentes de Judá, não são os descendentes de Jacó, não. Não são os que nasceram em Israel. Não são os que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Não. O povo do Eterno é aquele que cumpre os seus mandamentos. Como é que tu ama Elohim? Como é que tu ama Adonai se tu não cumpre os mandamentos dele? Tu nem lê, tu nem se interessa. Tu nem se interessa pelas coisas do Eterno. Como é que tu quer ser povo dele? Te orienta. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis a Adonai ofertas alçadas, das primícias da vossas massa oferecereis um bolo de oferta alçada, como a oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias da vossa massa darei a Adonai oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que eu, Adonai, falei a Moshe, tudo quanto Adonai vos tem mandado por intermédio de Moshe, desde o dia que Adonai ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave a Adonai, com a sua oferta de alimentos e libação conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o Corém fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e ele será perdoado porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta
oferta queimada a Adonai e a sua expiação do pecado perante Adonai por causa da sua ignorância. Ou seja, não é porque você não sabia que você está perdoado, não. Tem que confessar. Ah, eu nem sabia. Mas confessa, pede perdão. Mesmo hoje, depois do sacrifício de Yeshua HaMashiach, tem que confessar. Confessa, pede perdão. Está aqui, ó. Ah, eu fazia por ignorância. Ah, mas agora eu já sei a verdade, então eu vou pedir perdão. Será, pois, perdoado. E veja que a congregação fica sabendo. Nada fica encoberto, tá? Nada fica encoberto. Não há nada encoberto que não seja revelado. É isso que o texto diz. 26. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma néfes pecar por ignorância para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. Você vai entender porque o Eterno deu essa instrução do pecado por ignorância. Vai vir um fato aí que foi por ignorância, né? E outro que não é por ignorância. Por isso que ele deu logo, né, essa instrução para o pecado por ignorância. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância, mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, ou seja, sabendo que está errado, quer seja por dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria a Adonai, tal pessoa será extirpada no meio do seu povo. Lembra aí o pecado de Ananias e Safira, né? Eles sabiam, mesmo assim tentaram induzir a mentira, né? Corromper a carrado de Yeshua. Pois desprezou a palavra, 31, pois desprezou a palavra de Adonai e anulou o seu mandamento, totalmente será estipado naquela pessoa, e sua iniquidade será sobre ela. Ninguém era obrigado a cumprir mandamento. Ah, eu não quero mais cumprir mandamento. Posso ir embora? Pode. Tchau. Ninguém era obrigado. Se ficar lá, é porque queria. Se desobedecer, então sofre as consequências. Totalmente será estipada aquela pessoa e sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de Shabat. Olha só, ele deu instrução antes, que a gente já sabia que ia acontecer alguma coisa. Então, antes ele deu instrução. Naqueles dias, o cara estava apanhando lenha. Está dentro de uma das instruções, né, que a gente já estudou. Bem diferente da de Yeshua com seus talmidim, que eles estão apanhando espigas, debulhando e comendo. Isso não é apanhar lenha, eles estavam se alimentando a caminho da sinagoga. Aí dizem que ali Jesus quebrou o Shabat. Não quebrou o Shabat nenhum. Tentaram acusar, vocês estão debulhando. Eu estou debulhando para comer, eu não estou debulhando para vender. Eu estou trabalhando, eu estou comendo. Não é proibido comer no Shabat. E os que o acharam apanhando a lenha, o trouxeram a Moshe e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, Adonai a Moshe, certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Moshe consultou o Eterno e o Eterno deu essa sentença. Não foi Moshe que deu a sentença, foi o Eterno. Tá? Ele sabia que não podia. Né? Serviu de exemplo.
Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu, como Adonai ordenara a Moshe. E falou Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. É o tzitzit, tá, gente? Ele é digamos assim, um manto quadrado assim, e aqui no meio se faz um buraco que coloca a cabeça, né? E aqui as quatro pontas, aqui tem franja, desse lado tem franja e desse lado tem franja, né? E nas quatro pontas tem nós, tá? Que significa todos os 613 preceitos da Torá. Hoje não se coloca mais esse fio azul, porque esse fio azul ele vinha de um peixe que não existe mais. Então, todos os fios são brancos hoje, do tzitzit. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Adonai, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem por os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Né? Ou seja, o tzitzit, o Eterno mostrou aqui para o povo que a gente peca pelo ver, pelo ouvir, pelo falar, pelo sentir, pelo apalpar, né? Pelo que sente do coração, né? Por todos os sentidos. E ele termina a Parashá, né? Dizendo quem ele é. Para que vos lembrais de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sejais a vosso Elohim. Veja, é o povo que tem que ser santo, não é a terra, é o povo. Eu, Yud He Vav He, vosso Elohim, que vos tirou da terra do Mitzrayim, do Egito, né, da terra do Egito, para ser vosso Elohim. Eu sou Adonai, vosso Elohim. O Yud He Vav He, o único. O eu sou, que sempre serei, que sempre será, que sempre fui. Vosso Elohim. E ele termina para achar, né, com essa declaração. E o tzitzit é só os homens que usam, né? Só os homens que usam, porque as mulheres têm alguns mandamentos que as mulheres não precisam cumprir, são mais os homens. Então as mulheres não precisam usar tzitzit. Então a Parashá, né, de hoje, né, nós terminamos aí o texto. Vamos ver alguma coisa aqui, os sábios nos podem, né, Bnei Israel estava agora no sudoeste de Eretz Kenaã, né? Sabia que em breve subiriam a montanha até a fronteira de Eretz Kenaã, não é Eretz Israel, Eretz Kenaã. Né? Vamos ver. Aqui é o pecado. Um dos espiões escolhidos por Moshe era o notável aluno, né, Yehoshua, que na verdade seu nome sempre fora Rocheia. Antes da viagem dos espiões, Moshe mudou seu nome para Yehoshua, adicionou a letra extra Yud ao iniciar do nome. Moshe utilizou-se do Yud que Hashem havia retirado do nome de Sarai, lembra? Era Sarai, ficou Sara, né? A primeira matriarca ao mudar seu nome para Sara. A Torá refere-se a ele como Yehoshua antes mesmo deste fato, em honra a Moshe, que lhe deu este nome. Foi por isso que eu disse, né, antes e depois daquele negócio lá que eu falei. Né? E ficou meio subentendido. Porque Moshe fez isso, temia que os espiões pudessem não cumprir a incumbência de maneira correta, e assim adicionou a Roche a letra Yud, que vale como nome de Hashem, como se para dizer que Hashem o salve dos perversos planos dos espiões. Então, era salvação e o nome de Rocheia passou a ser Yehoshea, né?
E ficou o eterno salve. Né? Então tá aí, o eterno salve. Né? Porque Moshe preocupou-se especialmente com Yehoshua. Como lemos na paraxá passada, era de conhecimento geral através das profecias anunciadas por Edad, lembra? Que após o falecimento de Moshe, Yehoshua o sucederia. Moshe pensou que Yehoshua pudesse juntar-se aos espiões por causa da sua grandeza, da grande modéstia, uma vez que fora decretado que Moshe faleceria antes de entrar na terra. Yehoshua poderia aquecer ao plano deles, a fim de prolongar a vida de Moshe, adiando assim o momento em que ele próprio assumiria o manto da liderança. A troca do nome de Yehoshua denota que, mesmo antes da missão começar, Moshe suspeitava que não terminaria bem. Não obstante, permitiu que os espiões fossem, pois o povo assim queria, e Moshe não nega ao povo seu livre-arbítrio. Ok? Foi o povo quem quis. Os espiões tornaram-se corruptos, né? À volta dos espiões, né? Os hebreus choram sem motivo, né? Moshe defende Bene Israel, e aí vem a Midrash, né? A Midrash. Vamos ler a Midrash. Moshe, o pastor altruísta, fez o melhor para defender Bene Israel, apesar de o povo ter se rebelado até contra Moshe, dizendo: retornaremos ao Egito. Moshe, como de costume, apressou-se para suplicar a eles: se matares este povo, em vez de levá-los à terra, argumentou com o Todo-Poderoso às nações gentias, não sabendo que tu estás punindo os hebreus por seus pecados, proclamarão: porque o Todo-Poderoso aniquila um povo que ele ama, em cujo meio ele habita? Deve ser porque ele não tem poder para introduzi-los na herede de Canaã. O filho de Arã replicou: Hashem, acaso as nações não conhecem minha força? Não ouviram sobre os grandes milagres que eu realizei no Mar Vermelho? Moshe retorquiu: elas diriam apenas que ele derrotar um rei e um faraó não é capaz de conquistar os 31 reis, né, de Eretz Canaã. Por conseguinte, assassinou seu povo no deserto. E agora Hashem quer que sua misericórdia prevaleça sobre sua ira. Cumpra suas palavras, que você é paciente e tolerante mesmo com os iníquos. Não atente para os que disse antes. Aqui a conversa anterior referia-se a Moshe, né? Eu falei sobre isso, mas vamos, né, retocar aqui. Ao ascender ao céu para receber a Luchot, tábuas das leis, encontrou Hashem escrevendo as palavras: Hashem é paciente e tolerante. Perguntou: esta frase quer dizer que você é indulgente quanto a um tzadik pecar? Não apenas com tzadikim, respondeu Hashem, refere-se também a rechassim, perversos. Né? Por que és paciente com os iníquos? Questionou Moshe. Deixe-os perecerem. Chegará o dia, redarguiu Hashem, em que ficarás feliz com este atributo de misericórdia e recorrerás a ele. Moshe E aí Moshe suplica pelo povo, né? Quando os hebreus pecarem, no incidente dos espiões, foram classificados como Rechaim, né? Porque pecaram repetidamente. Por isso Moshe apelou a Hashem para ser tolerante com eles. Não disseste que devo ser paciente apenas com os tzadikim, justos? Perguntou Hashem a Moshe. E tu não me garantiste que és paciente também com os Rechaim? Lembrou-lhe Moshe. Moshe disse a Hashem: tua verdadeira força é revelada ao mundo quando exerce a paciência, pois o verdadeiro poderoso é aquele que consegue controlar-se. Olha só.
Mesmo que Bene Israel tenha causado tua ira, tentando agora pela 10ª vez, lembra-te de que Abraão, na 10ª prova com a qual o testaste, conquistou tua compaixão por seu filho Isaac e estava disposto a sacrificá-lo. Em troca, deixa que agora tua misericórdia vença tua ira. Então ficará claro que tu és poderoso. Moshe apelou ao tributo divino da misericórdia. Hashem lhe prometera que ele sempre responderia favoravelmente a esses atributos. Há 3 atributos da misericórdia divina, mas Moshe apelou apenas a 6. Aquele momento sentiu que os hebreus não fizeram techuvá por sua rebelião contra Hashem, por isso não ousou pedir perdão completo, mas apenas por arihut af, adiamento da punição, para impedir a destruição completa e imediata. Hashem exclamou: que é tolerante e abundante em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, perdoa aqueles que voltam a ele e pune os que não fazem, mas em vez de destruí-los, distribui o pecado dos pais para 3 e 4 gerações de seus descendentes. Não decrete a morte sobre Bene Israel. Hashem replicou: apesar de não perdoar o povo hebreu completamente, eu os perdoarei conforme suas palavras. Salahete kidvareha, em vez de aniquilá-los imediatamente, eu punirei esta geração com a eventual morte no deserto e distribuirei o resto da punição sobre as próximas gerações. A punição do grande deserto, né? Nós falamos sobre isso, né? E quando o Eterno disse para Moshe que vai destruir todo o povo e dele vai fazer uma nova geração, um novo povo, assim os sábios dizem que Moshe disse o seguinte: Pai, Hashem, lembra que esse povo, ele segue, né, adiante, segundo os atos de justiça de 3 patriarcas. Se tu me usares para fazer a nova geração, como é que vai ser? Porque os 3 patriarcas é um cordão de 3 dobras, né, de 3 fios. Se esse cordão não está conseguindo segurar esse povo, imagine um cordão de um fio só, que sou eu. Olha como Moshe era humilde. Imagina. Ele podia dizer: tudo que eu escrevi vou apagar, e a partir de mim vai ser uma nova geração. Eu vou ser o cara. Eu vou ser o único patriarca a ser lembrado. Ainda tem gente que adora Moshe. Como Moshe era humilde, né? A punição dos espiões e a recompensa de Caleb e Yehoshua. Uma visão racídica sobre a falha dos espiões. Certo? Racídica é a minha descendência, tá, gente? E o seu o judeu racídico. O Rebbe explica porque homens notáveis, como os espiões, não quiseram entrar na Terra Santa. Enquanto Bene Israel habitava no deserto, estavam envolvidos apenas com assuntos do Eterno, né, como o estudo da Torá. Todas as necessidades físicas, alimento, bebidas, roupas, eram providos milagrosamente por Hashem. Os espiões não queriam ter envolvimento mundanos, que seriam essenciais ao entrarem em Eretz Israel, Canaã. Estes líderes percebem que os hebreus teriam que trabalhar na terra, envolver-se em atividades comerciais e fins. Com certeza, estas atividades seriam guiadas pela Torá. O povo não praticaria o roubo, a calúnia e a maledicência. Não se intrometeria nos assuntos do próximo, etc. Também cumpririam os preceitos da Manassé, dízimo, Sheminá, o ano sabático, Terumá, a cota do Kohanim, etc. Todavia, o tempo deixado para o estudo e a prece
não seria muito. Essa é uma visão, né, racídica. O grupo de hebreus sai para lutar. Já viu no que deu. A lei de Minhá, oferenda de farinha, e Nessahim, vinho vertido, que nós acabamos de estudar, né? Rafrachat Halá, a lei de separar uma porção da massa, né? Aqui ele não adianta explicar como é que se faz, porque hoje não se faz mais, né, essa oferenda, né? Não precisa a gente passar por isso aqui. A mitzvah, né, de estar com o tzitzit, né, nós já estudamos, né, e vem, né, o texto onde Hashem fala: Vaiomer Hashem el Moshe lemor, né? E falou Hashem a Moshe dizendo: Daber el bene Israel vai martar alehe veasu lahem tzitzit al kanfe vigidhem ledorotam. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nos cantos de suas vestimentas por todas as suas gerações. Foi a instrução, né, para lembrar das instruções, né, que são os mandamentos. Venatenu al tzitzit hakanaf petil terrelet, e nas franjas de cada canto prenderão um cordão azul celeste. Hoje não se coloca mais, né? Verraiá lechem letzitzit iten oto os hartem et kol mitzvot Hashem vaiassitem otam. E serão para vós por tzitzit, e olhareis e recordareis de todos os preceitos de Hashem e os cumprireis. Ou seja, quando o cara ia pecar, o tzitzit estava ali, né? Aí ele lembrava, aí, eu não posso fazer isso, porque é pecado, é uma transgressão contra os mandamentos do Eterno. O tzitzit foi uma ordenança do Eterno, tá? Mas o quepá, não. O quepá é do judaísmo. O Eterno nunca mandou fazer quepá. Velo tarturu aharei levavhem veaharei enechem asher atem zoni aharehem. E não seguirei atrás de vossos corações e de vossos olhos, através dos quais vos desviareis. Leman tiskeru vassitem et kol mitzvotai vietem kedoshim lelokehem, para que vós vos lembreis e cumprais todos os meus mandamentos, mitzvotai, e sejais santos para vosso Elohim, né? Elokehem. Ani Hashem Elokehem Asher Hotzeti ethem meret Mitzraim liot lahem lelokim. Eu sou o eterno vosso Hashem, vosso Elohim, que vos tirou da terra do Mitzray, do Egito, para ser vosso Elohim, Leloquim, né? E ele termina com as palavras Ani Hashem Elokechem, eu sou o eterno vosso Elohim, vosso Adonai, vosso Hashem, vosso Criador, vosso Pai. Mas a palavra Elokechem, né?
que vem de Elohim. Bom, gente, terminamos a paraxá, né? Shelah Lecha, né? Envia para ti, envia espias para ti, não para mim. Eu já sei que a terra é boa, mas vocês estão achando que não é, então envia espias para vocês, não para mim. E por conta disso, o povo sofreu mais 38 anos no deserto. Né? E só entraram no deserto depois que toda esta geração, de 20 anos a 60 anos, se eu não me engano, morreram no deserto. Né? Fora Yehoshua e Caleb. Tanto que Moshe, Aharon e todos morreram no deserto. Não ficaram nenhum. Só de 20 anos para baixo, que saíram do Egito, de 20 anos para baixo, é que entraram na terra de Canaã. Esses que os pais disseram que iam ser escravos, foi quem possuíram a terra. É assim que o Eterno faz. Ou seja, meu amigo, seu negócio não é com seu irmão, não é com seu parente, não é com o seu amigo, é com o seu pai. É do pai que vem a bênção. Com seu pai. Davi foi traído pelos irmãos. José foi traído pelos irmãos. Traiu também os irmãos. Né, José, né, Sansão, todos. Né? Então faça negócio com o pai. Também não fique esperando não, tá? Não. Tem que agir. Tem que agir. Vamos recitar Birkat Kohanim e com isso terminar para a paraxá de hoje. Yevarichecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka etza Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Elohim Melech Nirman. Elohim é rei fiel. É isso que significa a palavra Amém. Elohim Melech Nirman. Elohim é rei fiel. Ani Hashem Elokechem. Um Shabbat Shalom a todos vocês.